Eu creio que estamos então prontos para iniciar este debate. É um debate que é, acima de tudo, uma conversa em que procuraremos conhecer a história destes 20 anos da reforma da ação executiva, começando por falar com aqueles que estiveram na origem desta reforma. E eu vou começar precisamente pela Paula Meira Lourenço, que fez parte também mais tarde da Comissão para a Eficácia das Execuções, mas Paula era assessora do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça no 14º Governo, o que significa que estava António Costa no Ministério da Justiça, isto por volta de 2001. Foi nessa altura que de alguma forma se começou a pensar nesta reforma da ação executiva, ainda que ela só tenha entrado em vigor já com a Celeste Cardona como Ministra da Justiça. Na altura, como assessora, teve a possibilidade de perceber como é que tudo isto começou e, nomeadamente, de seguir aquilo que foi o estudo pedido pelo Governo para avaliar a pertinência desta reforma da ação executiva. Muito bem, Ana. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui convosco a celebrar os 20 anos da reforma da ação executiva e queria desde já agradecer muito o convite para estar cá e parabenizar, como dizem no Brasil, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução pelo trabalho que tem feito em prol desta profissão e aproveitar também esta oportunidade para agradecer na pessoa de Max Schmitz, the President of the International Union of Judicial Officers, all the support that has been given to the enforcement agent in Portugal for these past 20 years or 23 years, and also Françoise Andrieux, a former president of the International Union of Enforcement Agents, with which we are very thankful because Portugal was pioneer and in having this great reform, and I think without you, 23 years ago, we couldn't have done this reform. Thank you so much. E isto entronca na pergunta que me fez, porque, de facto, eu comecei, era muito jovem, uma jovem assistente estagiária na Faculdade de Direito de Lisboa e tinha o meu próprio escritório, que abri um escritório de advocacia aos 25 anos em Lisboa, e de repente achei que era oportuno instaurar uma ação contra o Estado português por morosidade processual. E como não tinha experiência nessa matéria, pensei em fazer uma parceria com um advogado que tivesse experiência nessa matéria e, de repente, estava numa reunião com o Sr. Ministro da Justiça, o Dr. António Costa, que é o grande responsável também pela reforma, que me disse, bem, mas em vez de instaurar a ação contra o Estado, porque é que não vem trabalhar connosco para as medidas do combate à morosidade processual? E eu pensei, bem, se calhar, se for só assim um bocadinho, e participei num diploma de combate à morosidade processual, que na altura ficou conhecido como o Decreto-Lei 183 de 2000, 10 de agosto, que se introduziu a videoconferência, a taxa de justiça pré-paga, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2001, e pensei que era só isso. Mas, entretanto, de facto, havia 1.200.000 ações executivas pendentes no sistema judiciário e era tida a ação executiva como o cancro do sistema judicial. E eu, de facto, não gosto nada de coisas doentes e quando o Sr. Ministro da Justiça me disse se eu estava disponível para ir a uma viagem, aliás, que há pouco o Presidente Mark Schmidt deu nota disso, on the summer of the 2000, we went to Paris. E agora tenho que dizer, é para contar histórias que nunca foram contadas, que foi graças ao José Carlos Rezende. E eu gostava de pedir uma salva de palmas. Eu sei que ele não está cá hoje, mas foi ele que nos convidou. E dirigiu esse convite ao Ministério da Justiça e o Ministro António Costa disse-me, olha Paula, veja, acompanha aqui a Câmara dos Solicitadores para ver se isso faz sentido
judicializar o sistema, porque parece que há uns senhores em França, os huissiers de justice, que têm o monopólio das execuções e que até corre bem. Por isso, até pode ser que faça sentido para o nosso sistema, porque nós estamos aqui a analisar isso mesmo, e eu pensei, bom, se isto é só mais um bocadinho, mais mês, menos mês, depois lá volto ao escritório e, portanto, vou dar aqui o meu contributo para o interesse público. E foi assim, Ana, que eu fui ao engano e estive uma semana na Chambre Nationale des Huissiers de Justice com o presidente Bernard Menou, e que conheci o presidente da União Internacional, Jacques Isnar, que aliás também foi absolutamente fundamental, não só no início da reforma, como em vários passos ao longo do tempo, designadamente em 2008, quando me convidou para o Conselho Científico da União Internacional dos Agentes de Execução, de que ele aliás foi fundador do Conselho Científico, e de apoiar em várias alturas em que foi necessário, de facto, não só pela bravura dos profissionais que em 2003, com muita coragem, assumiram estas funções, e, portanto, também estão todos de parabéns, porque realmente quem em 2003 assumiu estas novas funções só pode ter muita coragem, porque em 2003 não estava nada feito, estava tudo por fazer. E, enfim, uma salva de palmas para vós. Mas na altura a França já tinha um sistema que estava retirado dos tribunais, portanto desjudicializado, como se pretendia também fazer em Portugal, mas era um modelo que Portugal não sabia ainda se queriam ou não seguir, uma vez que havia aqui a possibilidade de ficar debaixo da alçada do governo ou totalmente privado. Em que momento é que se faz essa decisão de qual é o modelo que Portugal vai seguir? É verdade, ou seja, de facto o Huissier de Justice já era desde o século XVIII um profissional liberal que assegurava as execuções fora do tribunal, e nós acompanhámos durante essa semana vários agentes de execução, huissiers de justiça, das 8 da manhã às 8 da noite, era bastante exigente, e entretanto havia também outros modelos em que eram, por exemplo, organismos públicos que assumiam essa função, por exemplo, na Suécia. Havia, de facto, um organismo público de execuções, e para podermos ponderar se o sistema podia ir num sentido ou noutro, fez-se solicitou-se na altura o Gabinete de Política de Justiça do Ministério da Justiça, o Gabinete de Política de Justiça e Planeamento do Ministério da Justiça, que era liderado pelo João Tiago da Silveira, também meu colega aqui na faculdade, encomendou esse estudo ao Observatório Permanente da Justiça. E, na verdade, esse estudo, que foi depois apresentado, como disse aliás o Sr. Bastonário aqui da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, o professor Paulo Teixeira, foi apresentado no dia 2 e 3 de fevereiro de 2001. Portanto, começou-se a fazer esse estudo em 2000 e foi apresentado em 2001 aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, onde eu era apenas ainda uma jovem assistente estagiária, tinha entrado num concurso público. E, na verdade, o que é que esse estudo nos dizia? Que fazia a caracterização da ação executiva em Portugal, o número de litigantes, qual é que era o objeto processual, onde é que estavam mais a pendência. Por exemplo, o título executivo mais comum era a sentença, que hoje já não é, há muitos anos, mas na altura era. E depois, assertivamente, dava uma radiografia do sistema judicial do que eram os bloqueios e propostas de solução. Portanto, o que estava em cima da mesa era saber se iríamos continuar num sistema fora dos tribunais, mas público, ou então totalmente judicializado com a intervenção dos agentes de execução, e na altura perfilou-se claramente os solicitadores. E já o Estado tinha sido acusado de negação da justiça, foi também um grande impulso para esta reforma da ação executiva. Sem dúvida. Aliás, a introdução em Portugal do artigo 20, número 4 da Constituição da República Portuguesa, o direito a um processo equitativo e num prazo razoável, foi introduzida na revisão constitucional de 1997, justamente porque o Estado português tinha vindo desde os anos 80 e 90 a ser condenado muito ostensivamente por morosidade processual, violação do artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e, portanto, 5, 10 anos da ação executiva, infelizmente, era normal na altura. O Observatório Permanente de Justiça fez uma simulação com todos os timings processuais,
mesmo que não houvesse qualquer expediente dilatório, que também havia, não é? Designadamente da parte do executado, havia sempre 2 anos e meio para executar, por exemplo, um título extrajudicial. Eles fizeram o estudo com uma livrança. Agora, a Ana perguntou-me, e qual foi o turning point? Bem, o turning point foi claramente a avaliação pela Academia, pela discussão pública que houve desse relatório, em que se chegou à conclusão, esse relatório, aliás, foi apresentado em Lisboa, mas depois foi apresentado no dia 1 de junho de 2001 um projeto articulado, e em julho desse ano fez-se uma conferência também na Universidade de Coimbra. Como a Sra. Ministra da Justiça disse bem, de facto a Academia esteve sempre muito presente, mas também solicitadores, advogados, magistrados, os operadores judiciários em geral participaram com bastante afinco nessa discussão pública, e durante o ano 2001 conseguiu-se chegar à conclusão que, de facto, era muito importante fazer esta judicialização. E, portanto, apresentou-se uma proposta de decreto-lei autorizando, e pediu-se uma autorização legislativa à Assembleia da República, que chegou a ser aprovada, que é a Lei 2/2002, de 2 de janeiro. E é mesmo assim, não há dúvida, apesar de ser gira, não é? Esta coincidência. Só que, de facto, na altura, o governo que estava em funções demitiu-se e, portanto, a autorização legislativa caducou, porque no início, depois do advento do novo governo, com o Ministério da Justiça liderado pela ministra Celeste Cardona, essa autorização legislativa caducou e, de facto, depois tivemos todo o ano 2002 em que o novo Ministério teve a rever o diploma e fez os aperfeiçoamentos que entendeu por pertinentes, e então aí deu origem então ao Decreto-Lei 38 de 2003, de 8 de março, que é esse decreto-lei que estamos aqui a celebrar dos 20 anos. E dá-me deixa para passar a palavra aqui aos senhores do meu lado direito. António Pedroso Leal, estamos em 2003 e no início de 2005 a reforma da ação executiva agonizava às portas da morte. Não sou eu que o digo, esta frase é retirada precisamente de um estudo da Paula Meira Lourenço, e eu pergunto-lhe, foram meses assim tão difíceis? Meses? 2 anos? Eu creio que o seu micro está a funcionar, só o da Paula é que não estaria. Vamos experimentar. 1, 2, 3. Está a funcionar? Está a funcionar. Depois faz uma pergunta difícil. Eu primeiro tenho que saudar a Sra. Ministra da Justiça, se estiver presente. O Sr. Bastonário, que está com certeza também aqui em sala, e o Sr. Presidente do Colégio dos Solicitadores, do Conselho Profissional dos Solicitadores. E depois os meus colegas de painel e todos os colegas presentes na sala. A pergunta que me faz-me recuar no tempo, 2003, a reforma da ação executiva, todos os problemas que aqui surgem, na realidade, a implementação desta alteração de paradigma, que ela continua a viver-se. Na verdade, hoje estamos muito mais facilitados, mas continua a viver-se. Foram momentos muito difíceis, porque nós implementámos uma medida com 6 meses de estágio, ou seja, tivemos uma preparação profissional de cerca de 6 meses, e depois entramos em funcionamento quando entrou a reforma da ação executiva em vigor, e, portanto, abriram os tribunais e os agentes de execução começaram a funcionar. Tinha mesmo que ser assim. Eu hoje, à distância, depois de 20 anos, não era possível fazer uma reforma aos bocadinhos. Tinha que ser com uma atitude disruptiva e, portanto, agora é assim. Mas, na verdade, foi muito violento. Foi muito violento porque a nossa falta de preparação era latente, não havia modelos, não havia os PES, não havia controle financeiro dos processos. E, portanto, tudo isso causou muitos problemas à atividade dos solicitadores, depressões, enfim, provavelmente uma agonia de muita gente que queria resolver os problemas, porque falaram-se aqui em números e não imaginam que é num escritório de solicitadoria, agente de execução, caírem de repente 1000 processos. E agora temos prazos para os resolver. Trabalhávamos dia e de noite. Deve haver aí muita gente nesta plateia, colegas, agentes de execução, viveram este drama de trabalho intensivo, de desgaste contínuo, de problemas, porque éramos mal compreendidos. Portanto, estes 2 anos foram anos de grande dificuldade, éramos mal compreendidos, por um lado mal compreendidos pelos mandatários dos exequentes, por um lado mal compreendidos pelos mandatários dos executados, esses muito menos, não é? Porque atuávamos mais rápido para chegar ao bolso deles.
e muito pouco aceitos pelo edifício dos tribunais e, portanto, por toda aquela organização que estava mecanizada para um trabalho que tinha um determinado sentido e que deixou de ser assim realizado. Portanto, foram momentos muito difíceis. Quem interviu antes de mim sabe melhor que eu, porque estava numa área que tinha uma visão global, mas nós que estávamos no terreno tínhamos a nossa visão individual, mas que era de grande dificuldade. Muitas vezes privávamos com o juiz e perguntávamos a opinião, e era assim que íamos trabalhando nesta partilha. Muitas vezes falávamos com os advogados, com os mandatários de um lado e do outro lado para encontrar soluções. Muitas vezes éramos mediadores num processo e menos agentes de discussão, mas na verdade chegámos aqui, 20 anos, eu acho que cumprimos a nossa missão. E se me pergunta quais foram as maiores dificuldades que tivemos nesse percurso, pois eu recordo-me perfeitamente de uma altura em que, ao fazer uma entrega de coisa certa, o executado, porque as ações de entrega de coisa certa, aquelas que envolvem esbulho, e hoje em dia nós fazemos uma penhora na secretária. Vamos à conta bancária rapidamente, fazemos a penhora do salário e, portanto, ficamos tranquilos, o exequente está satisfeito e, portanto, resolve-se. Mas antes não era assim, não tínhamos acesso a isso. Então vá lá e bate à porta e, portanto, sirva também de ameaça para resolver o problema. Mas as ações de pagamento com a quantia certa, quando elas envolviam remoção dos bens e penhora dos bens, eram muito complicadas. As ações de entrega de coisa certa e de prestação de facto muito mais complicadas eram. Eu recordo-me de uma diligência em que fiz, e isto são histórias que têm que se contar, e aqui recordo-me claramente, e está na minha memória, o assassinato de um colega meu. Eu devo ter estado a milímetros de uma situação desse género. Dário Jesus Ferreira? É verdade. Em que o exequente à minha frente deu um tiro na cabeça. Pôs na pistola e pau. E eu andei ali alguns meses a pensar, eu vou ficar na reforma da ação executiva ou vou pensar em seguir outro caminho? Foi muito violento. Viver aquele drama que me vem à memória foi mesmo muito violento. Eu imagino que muitos colegas da gente de execução viveram dramas desta natureza. E falou aí do Dário Jesus Ferreira, colega que foi assassinado em serviço, mas que foi uma morte que acabou por mudar também um pouco o paradigma da forma como se encarava a função do próprio agente de execução, nomeadamente com a ministra Paula Teixeira da Cruz, que não está aqui no painel, mas passando a considerar-se que era uma agressão a um agente público e isso agravando também a moldura penal. Nesse sentido, houve alguma tranquilidade no setor, apesar deste drama? Houve algum sentimento de maior proteção ou não? Quem pensa em matar não se preocupa com as medidas coercivas que lhe vão suceder. Se quiser, conto outra história depois dessa medida. Eu tive uma entrega de coisa certa que demorou 2 anos a fazer, em que o juiz insistia que tivesse que lá ir com a força policial para tirar a pessoa de casa. Nunca o conseguia fazer e dizia sempre que o indivíduo estava armado em casa. E ao fim de 2 anos a casa foi cercada pela força policial, como tinha que ser. A sorte é que o indivíduo estava a dormir no quintal. Fazia muito calor, estava a dormir no quintal. Foi preso. Tinha em casa 2 espingardas caçadeiras, um balde de cartuchos e um frasco de veneno. Portanto, imaginem o que é que iria suceder, obviamente. Depois dessa medida que foram tomadas, quem tem ideia de cometer um crime não pensa de facto nesse... O risco existe sempre. Portanto, eu quando digo aos meus alunos, quando chegarem a vias de facto de ser agentes de execução, cuidado com estas 3 ações, cuidado com estas três diligências no âmbito da ação executiva. São muito perigosas e, portanto, é preciso tomar cautela antes de avançar. Portanto, são histórias que existem na realidade com cada um de nós, agentes de execução, que às vezes não se contam, mas que marcam a coragem, a força, a vontade dos agentes de execução em continuar. Esta história foi para aí há 13 anos, eu ainda cá estou. Portanto, assumi que tinha que assumir a ação executiva até ao fim à reforma e, portanto, eu vou fazê-lo certamente, não tive medo. Mas é para ter medo. Quando nós assistimos a uma cena destas de violência, é para daí resultar algum medo. E quem quer matar não tem medo da punição que vem a seguir.
Fernando Rodrigues, estamos aqui a percorrer um bocadinho o historial destes 20 anos, começando em 2003, também já falámos aqui depois de 2005 e a certa altura, se não me engano, em 2008, que se dá aqui uma grande reviravolta, também com algum reforço daquilo que eram as competências do agente de execução e acontece também a possibilidade de os agentes de execução terem acesso àquilo que eram os bens dos executados informaticamente. Isso foi a grande mudança nesta reforma e pergunto, já ouvindo aqui as palavras do António, se de alguma forma foi essa grande mudança que acabou por segurar alguns que já ponderavam se esta era uma vida que valia a pena seguir. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sr. Bastonário, e na pessoa do Sr. Bastonário, todos os presentes, convidados e os colegas de painel, naturalmente. Muito obrigado pela questão. De facto, até 2008 foi uma situação muito penosa, como o colega acabou de contar, e de alguma forma ficamos aliviados quando começamos a ter acesso a base de dados que nos permitia fazer penhoras à distância, minorou o risco, naturalmente, e aumentou a eficácia. De todo modo, vimos também, nessa altura, digamos que revista uma portaria que nos causava imensos problemas ao nível administrativo, porque passávamos muito do nosso tempo e numa altura em que não tínhamos mão de obra, não havia ainda grandes empregados forenses formados, os agentes de execução recorriam frequentemente a administrativos, sem formação jurídica. Alguns ex-funcionário judiciais, portanto, para nos dar assistência, pagávamos valores incomportáveis, porque era-nos pedido, de facto, vencimentos muito elevados. E, a partir dessa altura, começámos a ter um pouco mais de tempo para dar formação aos nossos empregados no escritório, porque já não precisávamos fazer tanta diligência, portanto, no exterior. E situações como estas, que o Poderoso Leal acabou de relatar, eram frequentes, portanto, eu acho que a gente diz com medo, acho que não há, porque senão já teríamos pousado. Se sem consciência, se calhar, às vezes é a obrigação pelo dever, e muitas das vezes, nós que não tivemos formação ao nível da psicologia, da forma de abordagem, de alguma... Tiveram ou não tiveram? Não percebi. Como? Tiveram ou não tiveram? Não tivemos. Sendo que agora é um Sim, módulo tivemos, que é obrigatório na formação do agente de execução. Passámos a incluir depois, no primeiro, segundo e terceiro estágio da agente de execução, uma pequena carga horária, mas é sempre insuficiente, digamos, para a preparação. A preparação dá-se depois com as diligências na rua e todos nós fomos encontrando, digamos, um método para a abordagem. O pior era quando o telefone tocava nos primeiros 2 minutos depois de bater à porta, era quando nós estávamos a avaliar se realmente era possível ou não era possível fazer aquela diligência. Mas sim, foi de facto uma mudança radical em 2008 com o acesso a algumas bases de dados, muito embora ela fosse insuficiente. Parece-me que o António não concorda com esta questão da necessidade de formação ao nível da psicologia, ou seja, entende que era necessário ser maior, era pouca, e pela expressão parece-me permitir a leitura que considera que ainda é pouca. Eu considero que é essencial. E eu tive alguma formação nessa área a nível de desporto. Tenho claramente a certeza de que é essencial, numa vida profissional como esta, necessária a abordagem para entrar dentro do círculo de que temos que entrar. E nessas histórias todas que junta ao longo destes 20 anos, e algumas com grande intensidade, como já aqui mostrou, sentiu que, de alguma forma, a alguns colegas faltava precisamente, para o bom desempenho também do seu trabalho, saber como abordar aquele que está a ser executado e que vai perder os seus bens, alguns por uma culpa muito compreensível, outros eventualmente menos, mas que faltava também saber como fazer essa abordagem? Sim, é verdade. Nós quando temos alguma experiência de vida, nós que já temos cabelos brancos, temos uma forma de abordagem
às situações de tornear o problema. E, portanto, nessa abordagem é natural, é a nossa vida, é a nossa condição natural, mas já julgo, e ali a minha convicção de que, de facto, tem que ser dado aos agentes de execução alguma formação específica nessa área. Porque, como digo, nós por vezes vemos perante situações, e eu tenho várias situações, o colega tem várias, todos nós, agentes de execução aqui, temos várias histórias, que às vezes são complicadas, nós não sabemos sair delas. E, portanto, muitas vezes é preciso sair das situações, porque elas são de conflito, de grande conflito, nomeadamente aquelas que envolvem esbulho, e, portanto, as entregas de coisa certa e as prestações, de facto, são terríveis. São daquelas coisas muito perigosas em que é preciso saber estar na situação, não só ser acompanhado pela força policial para garantir a segurança, o que muitas vezes também era difícil no início da reforma da ação executiva, hoje parece ser mais fácil, mas eu, por exemplo, já me vi dentro de um pavilhão sequestrado durante meia hora e com ameaça de morte. Felizmente chegou a GNR. Portanto, se não tivesse naquela altura tido a calma necessária, pá, não faça isso, então já viu, tenho filhos e netos, você vai, vou buscar a espingarda do olho no tiro. Epá, mas você vai fazer por isso porquê? Eu não estou aqui para fazer mal. Portanto, é preciso ter aqui o empatar para chegar depois a GNR e nos libertar de dentro do pavilhão. E, portanto, tudo isto são atitudes que é preciso ter alguma pedagogia e algum sangue frio. E isso aprende-se quando nós já temos muito traquejo noutras áreas, mas também se deve dar informação a quem vai entrar para a profissão. Naturalmente que há uma geração que está a sair e há outra que vai ter que entrar neste processo. E essa área é essencial. A formação ajuda à maturidade, não é? Uma maturidade mais precoce. Absolutamente. Paula, a Comissão para a Eficácia das Execuções foi o primeiro organismo que veio perceber e ver se estes senhores estavam a fazer tudo direitinho e como é que se estavam a comportar. Essa comissão foi essencial e mudou também um pouco o paradigma, não só da própria reforma, mas também da forma como se via o papel do agente de execução. Ora bem, então, se me permite só um segundo para dizer que o agente de execução, Dário de Jesus Ferreira, que morreu no exercício de funções, e que eu cito no meu doutoramento porque não poderia deixar de ser, foi o turning point para se passar a considerar o homicídio qualificado, portanto passou a ser uma circunstância de agravamento do homicídio, enfim, se houvesse mais alguém que tentasse matar outrem que estivesse em funções públicas, a gente só não havia essa qualificação. E isso foi pela mão da ministra Paula Teixeira da Cruz, que não está aqui hoje, mas queria deixar-lhe também um abraço, porque seria nossa colega de painel e com certeza abrilhantaria muito bem aqui o painel. Relativamente à Comissão para a Eficácia das Execuções, bom, eu devo dizer que eu, como não sou mãe biológica, mas fui a presidente fundadora da Comissão, tenho muita honra e muito orgulho em relembrar essa altura. Foi, de facto, um órgão que foi criado no seio da Câmara dos Solicitadores, mas era independente, para assegurar, naturalmente, um juízo de imparcialidade e de isenção e de objetividade para solicitadores e advogados que escolhessem ser agentes de execução. Porque, Ana, entre 2003 e 2008, era o solicitador de execução que exercia as funções de agente de execução e também os oficiais de justiça, mas era para outros processos. Na maior parte dos processos, aqueles que nós conhecemos, em que o Estado não é o exequente, seria o solicitador de execução. E o Estado, na altura, o Governo entendeu que deveria abrir o leque a outros profissionais. E então, sendo assim, era importante termos um órgão independente, uma vez que não se podia estar, digamos, a colocar profissionais de diferentes ordens profissionais sobre a égide, tinha que ser de facto um órgão diferente. Bom, e nessa altura entendeu-se não só colocar nas mãos da Comissão para a Eficácia das Execuções não apenas o poder disciplinar e fiscalizador, mas um importante fórum, que era um fórum que eu acho que está a faltar neste momento, sinceramente posso dizê-lo, porque o plenário da Comissão para a Eficácia das Execuções tinha representantes do Ministério da Justiça, do Ministério das Finanças, do Ministério do Trabalho e Segurança Social, tinha o Conselho Superior de Magistratura, a Ordem dos Advogados,
que seria agora também a ordem dos solicitadores e agentes de execução. O Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução, representado pelo seu presidente, que tinha, curiosamente, duplo assento no plenário e no grupo de gestão, e que foi aqui o primeiro presidente do Colégio de Especialidade, foi o Dr. Armando Branco. Eu sei que não está cá, mas também queria saudá-lo nesta intervenção. E tinha também os utentes da Justiça, patronato e sindicato. E o que é que nós fazíamos? Nós reuníamos uma vez por mês. E isso fazia toda a diferença, porque era um espaço de diálogo das diferentes perspectivas, muitas vezes discordantes, não digo que não, mas eu posso lhe garantir que 99% das nossas deliberações foram por unanimidade. E era um órgão deliberativo, não era consultivo, mas era ali que se gizava a estratégia da ação executiva, porque se discutiam os problemas. Porque, naturalmente, era uma situação de conflito. O exequente e o executado nunca vão ter posições concordantes, porque senão já tinham resolvido o problema antes. E, por isso, levam toda a conflitualidade para o seio do sistema judiciário e, naturalmente, levavam também para o seio do agente de execução, a partir do momento em que, como disse a Sra. Ministra da Justiça, e muito bem há pouco, se colocou o órgão de execução com direção da ação executiva nas mãos do agente de execução. E bem, a meu ver, e bem. Aliás, essa era a ideia originária em 2000, 2001. Depois houve um recuo em 2003, mas eu sempre fui defensora da autonomia e maior margem de manobra do agente de execução, porque entendo que os juízes devem estar reservados para a nobre função jurisdicional. Não é? Mas, quer os oficiais de justiça nos tribunais, quer os agentes de execução fora dos tribunais para outro tipo de litigância, de facto fizeram um papel muitíssimo importante nessa altura de discussão também nesse fórum dos problemas. E esse fórum já não existe ou não se não transferiu para a CAJ, para a Comissão de Acompanhamento Auxiliar de Justiça? E eu penso que isso faz falta, porque o que é que aconteceu? Em 2008 foi criada a Comissão para a Eficácia das Instituições com essas duas vertentes. Depois nós, à quinta-feira de manhã, todas as semanas, reuníamos o grupo de gestão. Eu tenho aqui a doutora Inês Queiro, que gostou tanto de pertencer ao grupo de gestão da Comissão para a Eficácia das Execuções, que passou para a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça e ainda hoje lá está. Portanto, isto algum sucesso deve ter aquele organismo, porque senão a doutora Inês Queiro não ficava tanto tempo. Portanto, um agradecimento também para ela e para todos os colegas na altura. Eu lembro, enfim, o Dr. António Delicado, a doutora Ana Luísa Rodrigues, a doutora Joana Bernardo, Ana Cabral, enfim, eram pessoas... E é preciso também dizer aqui que a CPE, entretanto, conseguiu sobreviver à Troika. Pois foi. Essa é uma história engraçada, porque, curiosamente, em 2011, fizemos uma conferência internacional em Espinho, no Centro Multimeios, até porque queríamos descentralizar, estávamos sempre a fazer coisas em Lisboa, e a dada altura sou chamada à Troika e eu pensei, bem, isto vão-nos extinguir, não é? Porque estão a cortar nas despesas, isto de certeza que vai ser um órgão a extinguir, portanto eu já ia disponível e pensei, bem, como sou um bocado otimista também de natureza, pensei, bem, deixa cá apresentar uns dados do que nós temos feito e da nossa visão para o futuro, porque isto pode ser uma situação complicada, porque extinguir um órgão como o nosso podia estar em cima da mesa também extinguir as funções do agente de execução. E isto tem que se dizer com tranquilidade agora, mas na altura era muito, muito complicado, porque me pediam a opinião, enquanto presidente da instituição, se o agente de execução valeria a pena, porque afinal os dados não eram assim tão bons e já estavam em funções há muitos anos. E eu costumava dizer que não era bem assim, porque em 2003, como aliás citou há pouco, eu agradeço, até fico sensibilizada a ter ido ver esses meus escritos, eu disse e escrevi claramente, enquanto professora universitária, que a reforma estava a agonizar às portas da morte porque era só law in books, não havia law in action, não foi feito um planeamento, esse planeamento foi feito a posteriori. Aliás, na verdade, eu recordo-me, em 2005, 2006, quando o professor João Tiago Silveira foi secretário de Estado da Justiça, foi o momento do turning point em que os agentes de execução começaram a ter acesso eletrónico e direto à Conservatória do Registro Automóvel, à Conservatória do Registro Predial, à Conservatória do Registro Comercial, para se começar a desbloquear o simples acesso dos meios para a investigação dos bens dos executados e para a seguir fazer a penhora eletrónica.
Esse é um turning point, mas o outro turning point é qual é que era a penhora mais eficaz, e isso só veio a seguir. E devo-se dizer, tenho aqui também a professora Susana Antas Videira, que foi diretora-geral da Direção-Geral de Política de Justiça. O Gabinete de Política de Justiça e Planeamento do Ministério da Justiça depois tornou-se uma Direção-Geral, e eu queria agradecer-lhe, porque muito se fez nessa altura da Troika para, no fundo, assegurar a sobrevivência do nosso sistema judiciário, tal como o tínhamos gizado e acreditávamos que era eficiente. Naturalmente, com os desafios e com as vulnerabilidades de não sermos um país rico com muito dinheiro para investir, mas com muito know-how e muita vontade de colocar as coisas a funcionar. E nessa altura eu recordo-me, fizemos, enfim, várias reuniões, estudos apurados da forma como é que em conjunto conseguimos encontrar as melhores soluções e, por exemplo, fizemos um grupo de trabalho para a penhora eletrónica dos depósitos bancários, que depois foi um sucesso e que para mim é desde sempre, há muitos anos, tenho escrito desde 2006, que seria a primeira penhora em primeiro lugar. Aliás, o projeto de lei de 1 de junho de 2001 colocava em primeiro lugar a penhora dos depósitos bancários. Eu sei porque fui eu que escrevi. E, portanto, no fundo, desde sempre achei que era o ideal. Só que, enquanto o Banco de Portugal não disponibilizasse essa informação aos agentes de execução de forma eletrónica, não valia a pena, porque nós não temos uma bola de cristal e o agente de execução também não tem. E, portanto, era natural que só essa medida legislativa em 2013, que é absolutamente paradigmática, foi essencial para desbloquear o sistema. A outra medida essencial foi alguns diplomas específicos da altura. Vou só assinalar 2 que eu acho que são fundamentais. Para darmos também aqui a Claro. palavra novamente aos restantes oradores. São só 2 diplomas. Os diplomas em 2013, um deles é todas as ações executivas onde não existissem bens penhoráveis extinguirem-se, não deixarem aquela tendência que o exequente tinha de ficar ali eternamente à espera a ver se existia uma viabilidade de uma execução que estava morta, mas que só estava a fazer estatística, era a falsa pendência processual nos tribunais, e não só, dava mau nome aos agentes de execução que estavam a trabalhar muitíssimo bem, mas que não eram reconhecidos porque havia uma falsa pendência processual. E depois, por outro lado, o PEPEX. O PEPEX veio retirar dos tribunais litigância espúria, litigância desnecessária, que nunca deveria entrar e que eu acho que fez de antecâmara para de facto, não termos esse tipo de litigância, porque se o agente de execução não recolhe uma indicação, hoje em dia, das 20 bases de dados que têm acesso direto e eletrónico, e aí somos um país pioneiro e servimos de exemplo a toda a Europa e ao mundo. E eu tenho aqui o presidente também da Associação dos Oficiais de Justiça do Brasil, que também cumprimento, o meu querido amigo João Balone, e que realmente acho que é absolutamente importante e fundamental nós termos orgulho no que fizemos, e eu tenho muito orgulho em ter participado na reforma, e muito obrigada a todos por terem-me acompanhado estes 23 anos. Muito obrigada. Fernando, volto a si para falar também desta Comissão para a Eficiência da Execução. Na altura foram feitos vários documentos, nomeadamente também de recomendações, mas traça também um período um pouco mais negro daquilo que foi este percurso dos 20 anos, porque foi uma data em que alguns agentes de execução foram detidos e foram abertos processos criminais. Como é que olha para esse período e se de alguma forma isso permitiu também fazer uma limpeza natural e trazer um maior reconhecimento daí em diante? Sim, de facto foi um período negro. Na altura fazia parte também da Comissão de Fiscalização da CPE e não foi fácil de gerir. Não era fácil de gerir porque não quer dizer que o período negro tivesse a ver com a vontade sempre de alguém fazer mal as contas ou mexer eventualmente nas contas de forma indevida, mas muitas das vezes tal não era possível. Isto é, da forma como foi criada inicialmente, uma única conta para todos os movimentos fossem dissequentes, disecutados, a proveniência do dinheiro entrado
podia terem vir identificado. Nós passávamos muito tempo no tal período que eu disse que não tínhamos funcionários tão bem a tentar identificar movimentos na conta bancária. E da experiência que tive da CPE, acabei por ter digamos que uma má experiência pessoal, isto é, dediquei parte da minha vida, porque foram 3 anos, 4 anos, ao meu mestrado, que abrangia exatamente a tentar solucionar isso por uma outra via. Isto é, era uma tese de mestrado multidisciplinar, e, portanto, desenvolvia uma tese com base portanto, o objetivo era um modelo de contabilidade para o agente de execução, portanto, um contributo para a transparência da conta cliente. E, portanto, pretendia ir pela outra via, portanto, uma matéria que me é cara, também sou contabilista, e defendi essa tese que não durou mais, não teve vida mais que meio ano. Perdeu completamente, digamos, o sentido da oportunidade. Porquê? E ainda bem, digo eu, porque foi criado um modelo de conciliação bancária que acabou definitivamente com os problemas, portanto, desse período negro. A partir desse momento, nós passamos a ter a possibilidade de movimentar a conta bancária através de UPs. Portanto, estavam perfeitamente identificados cada um dos valores com um dado processo e aquele valor dizia a respeito àquele processo e não havia a necessidade de, em termos de contabilidade geral, estar a retratar processo a processo, movimento a movimento, que era aquilo que era, digamos, a tal tese de mestrado, que perdeu a oportunidade, e bem, e ainda por cima coincidiu mais ou menos na mesma época que não só tivemos a conciliação bancária, como tivemos a oportunidade de fazer penhoras de saldos bancários, portanto também de forma eletrónica, o que aumentou de veras a sua eficácia. A propósito disto, e a propósito também do mestrado, queria referir, há bem pouco tempo, até nas jornadas que a Dr. Palmeira Lourenço promoveu, em junho, creio, portanto, o Dr. Teixeira de Sousa, a propósito do nosso colega José Carlos Rezende, que não está presente, mas que saúdo, ele frequentou um mestrado comigo também, não tendo concluído na defesa da sua tese, e provavelmente somente pelo facto de estar dedicado à ordem. Não tenho dúvidas nenhumas que se ele não tivesse o cargo, não exercesse o cargo que exerceu na ordem, que à época era presidente da Câmara dos Solicitadores, ele teria defendido a sua tese. Mas por esse mesmo motivo, e porque partilhei com ele muitas das aulas, ouvi muitas das apresentações dele, achei extremamente justo a possibilidade que o Dr. Teixeira de Sousa, portanto, arbitrou de, a título de honoris causa, portanto, atribuir o título de mestre. E eu peço ao Dr. Teixeira de Sousa, não está entre nós, mas certamente alguém lhe fará passar esta mensagem, que não se esqueça disso, porque é justo. É justo, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se o José Carlos Rezende tivesse a oportunidade de defender a sua tese, tivesse a oportunidade de tempo, ele teria, portanto, também obtido o grau. E ouvi-o, como disse, durante muitas das sessões curriculares, ele defender este modelo de conciliação bancária e de movimentação dos saldos bancários. Por isso, é extremamente justo. Foi um contributo excelente portanto, foi absolutamente necessário para determinar com muitos dos problemas que na altura tivemos e que eu acho que levam a uma outra questão que eu gostaria de abordar, até porque não se encontra
ainda hoje não está bem solucionada e eu penso que é uma das últimas coisas que realmente importa solucionar. Ainda reportando um pouco atrás, a 2007, se me permite, era o nosso bastonário, na altura presidente do Conselho Regional do Norte, ele teve que promover a primeira grande distribuição de processos. Portanto, um suicídio de um agente de execução em Matosinhos, e o Conselho Regional do Norte teve 1.300 processos para distribuir. Eu recordo-me do colega Paulo Teixeira ter promovido uma reunião, autêntica mediação, a ver quantos processos cada um dos agentes, dos solicitadores de execução na altura, portanto, poderia ficar. Que vinham desse colega que entretanto faleceu. Esse colega faleceu. Faleceu, era preciso distribuir os processos, foi isso que o Dr. Paulo Teixeira fez, em 2007. Não tenho dúvida nenhuma, até porque conheci o colega, do rigor, de ser honesto, certamente exigente, demasiado exigente consigo próprio. E então, eu acho que ele não aguentou todo um conjunto de pressão que em redor dele se, portanto, desenvolveu, nomeadamente com uma comarca. Na altura nós éramos nomeados pela comarca e limítrofes, e quando aquilo funcionava mal, nós não tínhamos como evitar de estar permanentemente naquela comarca, porque não podíamos trabalhar não trabalhávamos com outras, era com aquelas. E talvez esse grau de exigência o tenha levado, digamos, ao suicídio. Prova-se que conceitos que hoje tanto se fala, como o burnout, já existem há muito tempo na prática. Sim, mas permita-me só. Ainda hoje, aquela liquidação está por fazer. Aquela liquidação tem 16 anos. E não tenho dúvida nenhuma. E é uma liquidação morta ou tem por onde ser liquidada? Tem curso. E há bens para liquidar? E há bens para liquidar. E a questão é exatamente essa. É que se fizermos uma liquidação de um escritório onde os saldos sejam insuficientes, ela termina. Portanto, vai-se apurar que falta um determinado montante, não se sabe bem porquê. Se ele tiver saldos excessivos, dificilmente ela vai terminar. Há muita dificuldade em decidir que a liquidação está bem feita, que não haverão outros valores para além daqueles que foram apurados, e decidir restituir aquele montante excessivo ao cessante ou à família do cessante, é um ato que dificilmente se decide. E Continua a ser assim? Tenho essa percepção. E eu acho que é extremamente injusto, porque num momento em que a conta era única para todos os valores e que entraram para lá valores que até nem deviam ter entrado em bom rigor para a conta do processo executivo. Eu recordo-me de ter muitos valores transferidos pela mandatária, portanto, para pagar citações no âmbito de injunções. E entrou na conta do agente de execução. Ora, eu nunca consigo tirar aqueles valores de citações de injunções, pura e simplesmente porque não há processo no CISAI para retirar. Logo, quando um dia terminar, que eu espero que demore muito tempo, quando terminar, a minha vai ser das tais que dificilmente se vai concluir, porque não haverá, certamente, digamos, pelo menos não é essa tradição, de apurar exatamente o que lá está a mais e que será para restituir ou ao solicitador ou aos seus herdeiros. Isso leva a repensar que, de facto, alguns à cautela retiraram a pensar que era preferível correr o risco de prejudicar a família. E então, eu não tenho dúvidas nenhumas, até porque hoje, infelizmente, não nos juntamos tanto. Mas houve um período em que estas sessões eram mais frequentes. E nós partilhávamos bastante, portanto, as nossas experiências uns com os outros, e alguns referiam isso mesmo. Portanto, à cautela, retiravam
portanto, e depois, se fossem chamados a repor, repunham. E já deixa aqui, de alguma forma, trabalho feito para o dia da manhã, em que vamos também debater aqui algumas questões e o que há a melhorar atualmente. Eu abordar este ciclo é exatamente porque acho curioso que foi o Dr. Paulo Teixeira que iniciou, digamos, esta distribuição pela primeira liquidação, não foi a liquidação que ele fez, mas foi a primeira redistribuição de processos. Hoje, se consultarmos a página da CAS, ela está em curso ainda, 16 anos, o que acho que é manifestamente excessivo, e não há registro de que falte dinheiro naquela conta. O que me parece, não sei, portanto, quem é que neste momento pode ter participação ativa para que este processo conclua, mas se o Dr. Paulo Teixeira tiver a oportunidade de participar nisto e tentar concluir este processo, seria de facto de todo importante. Até porque hoje os agentes de execução têm mais 20 anos. Todos eles têm mais 20 anos. Portanto, que estaremos todos mais perto, digamos, de encerrar funções. E, entretanto... Se quiser que fale mais um bocadinho, falo. Entretanto, não me emocionei, mas parece. Vamos tentar recuperar a voz. Pronto, é assim, no teatro tem que se continuar. António, só para terminarmos, até porque... Peço desculpa. Muito obrigada. Eu não pressuponho que fosse tão dramático. Muito obrigada também por essa solidariedade. Mais uma vez que merece. Posso fazer um convite enquanto... Eu queria fazer um convite, porque me lembrei agora, quando o Fernando Rodrigues estava a falar da conferência que fizemos dos 20 anos, e ainda bem que teve uma participação bastante grande dos agentes de execução e teve também a honra de ter no painel de abertura o nosso bastonário, não é? Da Ordem dos Solicitadores de Agentes de Execução, o professor Paulo Teixeira. E nessa altura conversámos e fomos solicitando aos painelistas alguns, enfim, elementos históricos alusivos à reforma da ação executiva. E a Faculdade de Direito de Lisboa, enfim, associando-se ao evento e à relevância para o nosso sistema jurídico e também a nível internacional, como disse, desta reforma, decidiu fazer uma exposição alusiva aos agentes de execução. Eu tenho aqui também o Eduardo Pinto, não é? Que é o nosso presidente do Colégio Profissional, do Colégio de Especialidades, agentes de execução, também lá estava e que agradeço. E, portanto, está patente até ao final do ano e, por isso, se alguns de vós, não estando aqui a exercer funções, quiser visitar, temos todo o gosto em que visitem a exposição alusiva à reforma da ação executiva e ao agente de execução em Portugal nos últimos 20 anos, que está, convido-vos a visitar, ali na sala multimeios da Biblioteca da Faculdade de Direito de Lisboa, que na verdade é, saindo aqui a reitoria do lado direito, e também é a minha casa. Estou lá desde os 18 anos e, se tudo correr bem, é lá que me reformarei. E também queria deixar aqui uma nota que este convite é até ao final do ano, mas hoje a faculdade não esteve encerrada porque nós estamos de luto académico e eu queria dedicar a intervenção que fiz aqui hoje pública à memória do professor Pedro Romano Martínez, que morreu muito precocemente e nos deixou esta segunda-feira. E é por isso que hoje não terão a Faculdade de Direito aberta ao público em geral e a biblioteca também não está aberta, mas amanhã já estará. Obrigada, Ana. António, estamos mesmo a terminar, até porque já passámos um pouco o nosso tempo. Eu pedia-lhe só em 2 minutos, é uma curiosidade, que me dissesse como é que também, peço desculpa, como é que o meio judicial, os próprios juízes, também passaram a olhar para os agentes de execução. Certamente que alguns olhariam e viriam com bons olhos esta transferência, mas outros imagino que não. Eu vou responder à sua pergunta, mas como disse, estamos a terminar. O que não fiz ao princípio tenho que fazer no fim. É uma obrigação. Primeiro, agradecer as palavras quer do nosso bastonário
que é do Presidente do Conselho Profissional, porque me revejo totalmente nelas. E, portanto, na verdade, aquilo que foi dito sobre os agentes de execução e aquilo que foi o passado dos agentes de execução faz história estes 20 anos, mas é preciso venerar, ou digamos agradecer, aquilo que foi aqui dito em nome de todos nós. E, portanto, os meus agradecimentos aos dois pelas palavras que foram ditas relativamente a isto. Eu quero deixar aqui, aproveitar e deixar uma mensagem, porque muito mais do que aquilo que é o passado na história dos solicitadores é aquilo que é o futuro. Porque o que nos promete e aquilo que o desafio que o nosso bastonário fez à nossa Ministra da Justiça foi muito sério e, portanto, com certeza que ela assumiu aqui um compromisso, o que é bom para o futuro dos agentes de execução. Mas muito mais do que isto, e porque está aqui presentes alguns órgãos internacionais, digamos, os mais responsáveis a nível do mundo e da Europa, é deixar uma mensagem, é que, de facto, a execução, hoje em dia, o paradigma da execução é muito mais transfronteiriço, é muito mais para todo o mundo e para a Europa, e, portanto, é nesta rede que é preciso fazer funcionar as execuções. Nós hoje temos títulos de execução europeus que circulam na Europa, nós hoje temos injunções europeias que circulam na Europa, e, portanto, temos hoje um conjunto de instrumentos que, se aproveitarmos deles, temos, de facto, trabalho, e trabalho para fazer esta interligação com os nossos parceiros da Europa, muito mais com os nossos parceiros da Europa que têm os mesmos instrumentos. Portanto, esta é uma mensagem que tinha que deixar aqui, porque é, de facto, uma oportunidade. E, portanto, é um avanço, é uma alteração, é um aprofundamento deste paradigma para que, de facto, nesta relação profissional possamos aproveitar dessa realidade. A outra é o nível das competências. Eu também estudei a ação executiva, partilhei com os meus colegas franceses, tive reuniões com eles a nível até de uma comissão dos juristas do Mediterrâneo. Ainda recentemente estava em Bruxelas e soube que havia uma ação de formação sobre Constat e telefonei a uns meus amigos e fui presenciar. Hoje em dia, nós assumimos as competências dos agentes de execução franceses e, portanto, da Europa estamos muito mais próximos, avançamos muito mais, mas ao nível do Constat ainda estamos numa autoconstatação. Portanto, nós precisamos ter fé pública e precisamos que essa competência que os nossos parceiros europeus têm seja uma competência de facto e de direito no nosso edifício jurídico. Também escrevi sobre isso numa tese de mestrado daqui a pouco há 20 anos e, portanto, por ter de facto esse conhecimento desta realidade. E, portanto, esta mensagem era importante que a deixasse. A outra, que é respondendo à sua pergunta, já que estamos no final, o que é que os juízes pensam da nossa ação? Olharam no início, e eu penso que a maioria dos colegas concordam, olharam no início com alguma desconfiança. Vêm estes senhores tirar-nos competências e, portanto, tirar-nos aquilo que é a nossa competência no processo executivo. Esta penso que terá sido a primeira sensação. Depois, quando perceberam que nós estávamos numa atitude positiva e que nós estávamos a contribuir para a celeridade da justiça, eu penso que as coisas se transformaram completamente. Eu senti isso ao longo desta vivência de 20 anos, porque também sou da primeira reforma e, portanto, vivi estes 20 anos em várias comarcas, senti isso. Houve até juízes, olha, não tem um bocadinho para a gente conversar um bocadinho sobre a ação executiva. Isto aconteceu comigo. Eu sou juiz, com certeza que tenho muito a aprender com o Sr. Juiz. E esta, digamos, nesta partilha, como dizem os orientais, da partilha da prosperidade mútua, que é um princípio oriental, que nós não nos podemos esquecer, nós evoluímos muito na ação executiva. Hoje em dia, com esta reforma da reforma e a reforma, porque já são duas reformas em cima da primeira, nós estamos muito mais credíveis, a ação executiva está muito mais aceita no seio da família, na família dos tribunais e, portanto, existe um respeito, uma partilha e, portanto, sentimos, de facto, isto é o que eu sinto, sentimos parceiros do mesmo sistema. Há situações pontuais, porque, na verdade, é que eu digo, nós que estamos no terreno e assistimos, eu posso lhe agora, que isto é contar histórias, eu posso dizer que eu, uma vez, para despejar uma pessoa de casa, tive 7 diligências de entrega de coisa certa, porque ela devia ser alojada pelo sistema da Segurança Social. Um dia, não está no Código de Processo Civil, um dia telefonei para um presidente de Câmara e disse-lhe, olha, se o senhor não resolve o problema do realojamento da senhora, chama a televisão. Não está na minha competência, mas alguém vai chamá-la. Porque 7 vezes para fazer uma entrega de coisa certa é qualquer coisa que a gente não pode aceitar. Claro que não podíamos pôr a pessoa na rua. No dia em que vou fazer a 7ª diligência, estava lá alguém para realojar a senhora. Às vezes também é preciso ter estas atitudes psicológicas, não é? Isto é meramente psicológico, ninguém ia telefonar para a televisão. Mas estas realidades nós vivemos e, de facto, hoje, a nível dos tribunais, o agente de execução
é um agente necessário ao funcionamento da justiça. Ainda bem, a Sra. Ministra aqui o disse, e nós, o próprio Estatuto diz que somos essenciais ao bom funcionamento da justiça, e, portanto, bem-ajam todos os meus colegas que sobreviveram e que ainda se mantêm firmes e irtos no exercício das suas competências. E o António e o Fernando estão aqui precisamente para representar todos. Nós chegamos ao fim deste debate em que passámos os olhos por estes 20 anos da ação executiva, que nasce com muita vontade, com um estudo que é pedido em 2000, acaba por nascer só em 2003, mas segundo as palavras da Paula Meira Lourenço, em 2005 já agonizava à morte. Apesar de tudo, e pelas histórias que aqui ouvimos contar, acabou por conseguir renascer das cinzas, afirmar-se na sociedade, e aqui estão precisamente dois homens que mostram esse percurso difícil que tem sido feito, e difícil no sentido mais grave da palavra, com histórias que envolvem situações de enorme violência e de desrespeito total pela vida humana, e também esses casos mais negros e mais profundos acabaram por ser pontos de viragem naquilo que é o respeito pela profissão, nomeadamente trazendo essa figura do homicídio qualificado também para a lei portuguesa. Ficam então estas partilhas que foram um pouco mais longe, olhando também já um pouco para aquilo que é o futuro e algumas necessidades que se impõem atualmente. Sobre elas, devo dizer que vamos falar também amanhã, e já deixámos aqui também essa porta aberta para o debate que vai ser feito. Antes de me despedir, agradecer, acima de tudo, a compreensão por esta minha voz um pouco mais rouca e também a solidariedade demonstrada, e dar conta que o jantar de comemoração que se segue será no pavilhão de exposições da Tapada da Ajuda, no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Haverá autocarros que vão fazer este transbordo aqui da aula magna até ao local do jantar. Jantar esse de comemoração que vai ter então um espetáculo do Hermano José, e por isso também se impõe que terminemos a horas. Apesar de tudo, eu tenho que pedir desculpa porque eu alarguei aqui um bocadinho, também começámos mais tarde, mas eu acho que se justificou também pela partilha que estávamos aqui a ouvir. Conto com todos. Amanhã os trabalhos começam às 10 horas, em ponto, em duas salas separadas, uma dedicada aos solicitadores e outra aos agentes de execução. Foi um prazer. Até amanhã. Tenham uma ótima noite.